ele continua trazendo isso. Porque às vezes alguém falou para ele que ele nunca ia tocar. Aquela vez quando ele comprou uma guitarra, um violão, ele começou a ter aula de música. E há 15 anos, 5 anos, alguém falou para ele, você nunca vai ser um bom músico, ele desistiu. E agora ele olha para trás e não consegue mais acreditar. Quem está preso no passado não consegue viver o presente e não se prepara para o futuro. Irmãos, nós não somos o povo do passado. O nosso Deus é o Deus que é o Deus presente. Ele é o Deus do passado também, mas ele é o Deus presente. Ele, quando se apresentou para Moisés, ele não disse assim, eu era, eu serei. Ele disse, eu sou. Lá em Apocalipse ele diz, eu sou o princípio e o fim. Ele não diz, eu era o princípio, ele fala, eu sou. Então nós temos que deixar o quê? Deixar o passado para trás. Coisas do passado nós temos que resolver. Resolveu, deixa para trás. Paulo diz assim, olha, esquecendo das coisas que para trás ficaram, avançando para diante de mim, para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alto pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses capítulo 3. Então fala para o teu irmão assim, meu irmão, você precisa deixar algumas coisas para trás. Tem gente que às vezes está traumatizado, magoado com alguém o feriu. Agora, quando a gente fala assim de deixar coisas para trás, nós temos a tendência às vezes de pensar que só estamos falando de coisas ruins. Mas às vezes tem coisas boas também que nos atrapalham. O saudosismo. Tem gente que já teve uma vida muito boa no passado e hoje não tem mais. E ele fica só olhando para trás. Não, porque antigamente, quando o papai tinha um carro bom, agora meu pai está com um carro ruim. Eu já morei num lugar muito bom, hoje eu estou morando num lugar ruim. Olha, eu já fui, como diz no Brasil, tem uma expressão, lírio dos vales. Hoje eu sou tiririca do brejo. Né? O cara fala assim, poxa, eu comia filé mignon. Hoje, né? É só carne de terceiro e arroz quebrado que entra em casa. Então o que acontece? A pessoa também fica olhando para coisas que aconteceram para ela de boas no passado, mas que não estão acontecendo mais, isso aprende também. Romanos capítulo 8, no verso 38, diz o que nos separará do amor de Cristo. Eu acho interessante nesse texto que ele fala assim, nem a guerra, nem a fome, nem a doença, nem a dificuldade, nem as potestades, nem os principados, nada nos separará do amor de Cristo. E Paulo fala assim, nem o presente, nem o futuro nos separará do amor de Cristo. Mas Paulo não fala nem o passado, porque o passado pode nos separar. Porque no passado, se nós não confessarmos as coisas que nós fizemos, se nós não trouxermos os nossos erros, mas já tem tempo, pastor, já passou 1 ano, já passou 2 anos, já passou 10 anos, mas se não foi consertado, está aqui dentro. Se você ainda tem problema com irmãos que não foram consertados, você está carregando isso. Passado. Se você quer receber coisas novas, você não pode olhar para trás. Tem pessoas que vivem com saudosismo, vivem só lembrando do passado. Não, porque olha, eu já fui muito usado por Deus. Meus irmãos, não adianta você ter sido usado por Deus. O que importa é você estar sendo usado por Deus agora. Não, porque eu já preguei muito o Evangelho, mas o que você está fazendo agora? Não, porque eu já expulsei muitos demônios, pastor. Mas e hoje? Você continua expulsando? Não, porque eu já fui dizimista, fiel, viu? Já fui durante muitos anos. E continua sendo hoje. Eu já semeei muito. Eu já trabalhei muito nesta igreja. E hoje? O que tem feito? Não, porque nessa igreja aqui, olha, há 3 anos, 5 anos, 10 anos atrás, eu era o primeiro a chegar, eu chegava aqui 3 horas antes do culto, eu limpava, eu arrumava. E hoje? Fala para o teu irmão assim, não viva de passado. Pare de olhar para trás. Sabe por quê? Tem algumas pessoas que estão vivendo hoje ainda os créditos, preste bem atenção nisso que eu estou falando, que isso é seríssimo.
Tem gente que está vivendo o reino do Espírito hoje, na vida espiritual hoje. Crédito de coisas que ele fez há 5, 6 anos atrás. Porque ele trabalhou na obra de Deus 4 anos, 5 anos atrás, 3 anos. Ele era uma bênção 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ele fazia muita coisa, ele estava fazendo Deus 3, 4 anos atrás. Hoje ele ainda está sendo abençoado. É o reflexo de andar junto com Abraão. Foi como Ló. Enquanto estava andando com Abraão, estava na bênção. Depois de um certo tempo foi parando. Isso significa que se hoje você não estiver vivendo na bênção conforme deve viver, esse crédito vai começar a acabar. E daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, aquilo que parecia ser jardim de Deus vai começar a mudar na sua vida. Talvez alguns já estejam passando por isso. Talvez alguns já estejam assim, não sinto tanto mais a presença de Deus como eu sentia. O louvor não é tão bom quanto era no passado. O que está acontecendo? Eu não consigo mais ouvir a palavra de Deus. Um dos primeiros sinais de que o Espírito Santo não está tendo lugar na vida de uma pessoa como deveria, é que a palavra de Deus começa a incomodar. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Você pode estar vivendo um momento difícil agora, mas olhe para frente. Porque Deus tem coisas grandes para você chegando aí. Deus tem coisas grandes. Deus sempre tem coisas boas chegando para você lá na frente. Quantos creem nisso? Você está passando um momento difícil agora? Olha para frente. Está difícil? Olha para frente. A única palavra que Deus deu para aquela mulher, olha para frente. Agora Deus dá algumas palavras para as pessoas, mas as pessoas às vezes não respeitam como aquela mulher não respeitou. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Ah, mas eu quero prosperidade, eu quero bênção, pastor. Antes da coroa de glória tem a coroa de espinhos. Antes da gente receber as bênçãos, nós temos lutas. Não tem jeito. É o caminho. A mulher de Ló recebeu uma grande oportunidade. E porque ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. E ela trouxe desgraça. Preste bem atenção nisso que eu vou te falar. Ela trouxe desgraça sobre si mesma, porque ela se tornou uma estátua de sal. Ela trouxe desgraça sobre o marido, porque o marido ficou sem mulher. E a história diz depois que Ló foi para uma cidade, nós vamos falar disso daqui a pouco, e ela trouxe inclusive desgraça sobre a vida das filhas e sobre todo o povo de Israel, que eu vou explicar aqui na frente um pouquinho. Então, primeira coisa, se você quer algo novo na sua vida, rompa com o passado. Ah, porque meu tio fez isso, minha filha fez isso. Para de olhar para o que fez, olha para frente e creia no que vai acontecer. Segunda coisa, diga para o teu irmão assim: não brinque com aquilo que Deus fala. E aliás, vamos perguntar diferente. Dá uma sacudida no seu irmão assim: você tem brincado com aquilo que Deus fala com você? Você tem brincado com aquilo que Deus fala com você? Por quê? Você tem ouvido o que Deus fala com você? Porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não tem nada que Satanás se levante mais contra do que a palavra de Deus. Não tem nada que ele não queira que você ouça que não seja a palavra de Deus. Porque louvor é muito bom, oração é muito bom, mas a salvação vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus é que dá direção, a palavra de Deus é que sustenta, a palavra de Deus é que edifica, a palavra de Deus é que norteia as nossas vidas, que dá tudo para a gente. É a palavra de Deus. Agora tem gente que já está com uma mulher de Ló. A única coisa que Deus falou para ela foi: não olhe, não olhe. E ela olhou. Mulher de Ló recebeu um aviso, mas não levou a sério, não levou em consideração. E queridos, quantos de nós hoje será, e eu quero até me incluir nisso, será que em alguns momentos da nossa vida nós não estamos brincando com a palavra de Deus? Será que Deus não está falando algumas coisas, nós não estamos levando muito a sério? Mas pastor, como assim Deus falou? Porque era o anjo que falou. Como que Deus fala com a gente hoje? Deus fala quando você lê a tua Bíblia. Deus fala através dos mandamentos que estão escritos aí.